E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio da série que aborda cada uma das seleções que vai disputar a Copa do Mundo. E hoje falaremos sobre a Coreia do Sul, que chegou ao Mundial com um grande susto, né? Lesão do seu principal jogador, o Son do Tottenham, uma fratura na face, mas parece que ele vai ter condição de jogar a Copa. E o treinador Paulo Bento, sim, ele mesmo não vai perder o seu principal astro. Antes de falar sobre a seleção e a trajetória, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Campobet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, trabalha com ótimas cotações. Você quer apostar na Coreia do Sul como campeã do mundo? Você pode apostar lá na Campobet. Inclusive a cotação tá muito boa, tá? 250, a mesma cotação de Gana, né? Então você aposta lá R$5 na Coreia do Sul. Se ganhar, você multiplica por 250, faz um dinheiro, dá para fazer um churrasco. Mas além do futebol, você pode apostar em diversas outras modalidades na Campobet, são mais de 40. No momento eles estão oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650. O valor que você investir no primeiro depósito, a casa dobra para você usar nas apostas esportivas. Então não perde tempo, clica no link da descrição ou rastreia o QR Code que está na tela para você fazer o seu cadastro e já começar a fazer lá os seus palpites, a sua fezinha. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, nada de botar em jogo o dinheiro do aluguel, o leitinho das crianças. Cabeça no lugar, é meu camarada. A Coreia se classificou para a Copa do Mundo sem grandes sustos, num grupo que teve o Irã na liderança com 25 pontos, a Coreia fez 23 e o terceiro colocado, que foram os Emirados Árabes, fizeram só 12. Mas quando fez um amistoso contra o Brasil lá em junho, tomou um 5-1 por aí afora. Mas foi a última derrota aí da seleção coreana jogando com seus principais nomes, tá? Porque depois eles venceram Chile, Egito e Camarões e empataram com Paraguai e Costa Rica, o que mostra que é uma seleção competitiva, mas dificilmente fará frente aí, especialmente para Portugal e Uruguai. O técnico da Coreia do Sul é Paulo Bento, que assumiu a seleção após a Copa de 2018. Ele mesmo, que teve uma passagem mal sucedida pelo Cruzeiro em 2016, havia treinado Portugal na Copa do Mundo de 2014 e depois do Cruzeiro teve uma passagem pelo Olympiacos, onde foi campeão grego, e passou um período no Chongqing Dandai da China, onde não foi grande coisa. E para quem não lembra, o Paulo Bento foi jogador, tá? Inclusive pela seleção portuguesa ele jogou a Euro de 2000 e a Copa do Mundo de 2002. A estrutura base do time do nobre Paulo Bento é bem ofensiva, tá? Eu diria que parte aqui de um 4-4-2, que eventualmente é um 4-2-3-1, porque o Son é um cara que tem liberdade para se movimentar muito, mas em alguns momentos pode até ser chamado de um 4-2-4, né? Porque o Hwang e o Kwon também são jogadores bem ofensivos que atacam muito o lado, enquanto o Jung é o cara que fica como o primeiro volante e o Hwang é um pouco mais um construtor. Mas até pelo nível dos adversários ser importante, a Coreia do Sul pode ter uma variação, que é a saída aqui do centroavante, né, do Hwang, para a entrada de mais um jogador de meio campo. E aí o Lee Jae-sung seria o principal cotado para entrar no time, né, com um volante mais preso, dois meio-campistas centrais, e aqui na frente você tem o Kwon, o Hwang e o Son, mas o Son não é propriamente um centroavante. Essa seria uma forma da seleção coreana jogar para fechar no 4-1-4-1, né, tendo aqui uma segunda linha de 4 e deixando o Son mais protegido no momento que a seleção coreana tiver sem a posse de bola. No momento que o time ataca, tiver a posse, o Son tem uma tendência natural para buscar o jogo pela ponta esquerda, e o Hwang, que é um jogador importante, que também atua na Premier League, faz esse papel de centroavante sem problemas. Inclusive foi assim que ele se destacou no futebol austríaco, enquanto o Kwon pode ser esse atacante, esse ponta aqui pelo lado direito. Tá? Então a Coreia do Sul tem essa variação, deve ser um time um pouco mais precavido na Copa do Mundo, justamente porque sabe que não tem argumento técnico para jogar de igual, especialmente contra Portugal e contra o Uruguai. E é uma geração que tem alguns jogadores de boa qualidade técnica, até atuando em grandes ligas europeias, e vamos falar deles começando do gol. E eu já peço desculpas antecipadamente, porque provavelmente eu vou falar o nome dos jogadores errados, mas não é de propósito, é por minha limitação mesmo. O goleiro titular é o Kim Seung-ju, 32 anos. Ele que atualmente defende o Al-Shabaab da Arábia Saudita, jogou no Kashiwa Reysol e no Vissel Kobe do Japão, jogou uma partida na Copa de 2014, teve na de 2018 como reserva e nessa Copa deve ser o titular, como foi na última Copa da Ásia. O Jo Hyeon-woo tem 31 anos e foi o titular da Coreia na última Copa do Mundo. Nesse ciclo tem sido reserva da seleção. Ele era goleiro do
Daegu e desde 2020 está jogando no Ulsan Hyundai, onde é titular absoluto. Tem mais de 20 partidas já pela Coreia. E o Song Bum-keun é um goleiro mais jovem, 25 anos, uma das promessas aí da seleção para o futuro. Ele que joga desde 2018, quando se profissionalizou no Jeonbuk Motors, da própria Coreia. Disputou o Mundial Sub-20 em 2017, jogou as Olimpíadas no ano passado, tá indo aí para sua primeira competição oficial adulta, né? Ele que tem apenas um jogo pela seleção principal da Coreia. Aqui na zaga, o principal nome é Kim Min-jae, 26 anos, zagueiro que tá fazendo uma excepcional temporada pelo Napoli da Itália. Vai disputar a sua primeira Copa do Mundo, já foi titular na Copa da Ásia lá em 2019. Na carreira, passou por Jeonbuk Motors, jogou 2 temporadas no Beijing Guoan da China, teve uma temporada boa no Fenerbahçe e agora está sendo titular absoluto no Napoli. Pela seleção já tem mais de 40 partidas, é um zagueiro de 1,90 m e ele parece muito com um muro de concreto, que obviamente é ruim de derrubar. Aqui do lado dele existe uma disputa, mas o mais provável titular é o Kim Yang-won, 32 anos, ele que é atleta do Ulsan Hyundai, foi titular nas 2 últimas Copas do Mundo, fez boa parte da carreira defendendo o Guangzhou da China e passou também pelo Gamba Osaka do Japão. Eu falei que tem disputa porque o Kwon Kyung-yeon também pode jogar por aqui, é outro zagueiro canhoto, 1,89 m, atualmente defende o Gamba Osaka do Japão, mas lá na Coreia defendeu o Seongnan, jogou no Sangshu Sangmu Phoenix, foi formado pelo Jeonbuk Motors e na carreira jogou pelo Tianjin da China e pelo Al Ahly dos Emirados Árabes. Esse aí rodou pra caralho. E o quarto zagueiro do elenco é o Cho Yu-min, que é um zagueiro destro, né? Ele é reserva aqui do Kim Min-jae, então ele não deve jogar. O nosso simpático Cho tem 25 anos, joga no Daejeon Hana Citizen, lá da Coreia mesmo. Vai para sua primeira Copa do Mundo e tá fazendo uma boa temporada, tá? Inclusive é um zagueiro artilheiro, ele tem 7 gols em 35 partidas nessa temporada. Aqui para lateral direito, o possante Paulo Bento tem um pouco de dúvida, tanto que ele convocou 3 jogadores. O mais provável titular é o Kim Tae-hwan, que tem 33 anos e atualmente é jogador do Ulsan Hyundai. Defende o clube desde 2015, embora tenha passado 2 temporadas emprestado ao Sangju. Tá indo para sua primeira Copa do Mundo, ele que foi formado no Seul. Nessa atual temporada pelo Ulsan Hyundai, ele jogou 33 partidas, não fez gol e deu 3 assistências. É um lateral relativamente bom no apoio. O Kim Moon-hwan é outra opção aqui para lateral direita, um jogador mais jovem, 27 anos, atualmente joga no Jeonbuk Motors da própria Coreia, 38 jogos na temporada, fez 1 gol e deu 3 assistências. Em 2021 esteve no Los Angeles FC dos Estados Unidos, onde não conseguiu se firmar, iniciou profissionalmente no Busan Park. E o Yoon Jong-gyu é o mais jovem entre as opções aqui para lateral direita, 24 anos, jogador do Seul desde que se profissionalizou. Nessa temporada, em 36 jogos, ele fez 1 gol e deu 1 assistência, jogou o Mundial Sub-17 em 2015, jogou o Mundial Sub-20 em 2017 e agora vai ter a oportunidade de jogar o Mundial com os profissionais, digamos assim. Pela seleção principal da Coreia, são apenas 4 partidas até o momento. Para a lateral esquerda, o titular da posição é o Kim Jin-soo, que tem 30 anos, mais um que atualmente defende o Jeonbuk Motors, lá da Coreia do Sul, mas ele pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita, está emprestado. Em 2022, ele tem 43 partidas, 2 gols e 3 assistências pelo clube. É um cara que tem mais de 60 jogos pela seleção, mas vai disputar agora sua primeira Copa. O outro lateral esquerdo convocado é o Hong-shu, de 32 anos, que inclusive esteve com a seleção na última Copa do Mundo. Nessa temporada ele se transferiu para o Daegu, mas jogou 2 temporadas no Ulsan Hyundai, foi por muito tempo lateral esquerdo titular do Suwon Blue Wings, fez toda a sua carreira aí no futebol sul-coreano, jogou 2 partidas na última Copa e jogou 2 partidas na Copa da Ásia de 2019 também, já tem mais de 40 partidas pela seleção. Aqui no meio-campo, o Jung Woo-yong é o xerifão aqui, né? Um primeiro volante que pode até jogar como zagueiro se precisar. Tem 32 anos e desde 2018 é jogador do Al Saad, do próprio Qatar, né? Então vai se sentir em casa. Ele que não jogou profissionalmente na Coreia do Sul, foi muito jovem atuar no Kyoto Sanga do Japão,
passou também por Júbilo Iwata, Vissel Kobe, 2 temporadas no Chongqing Dandai da China e disputou a Copa do Mundo de 2018. Foi titular também na Copa da Ásia em 2019, é uma das referências da seleção, um jogador muito experiente, 66 jogos pela Coreia do Sul. Deixa eu só ajeitar esse desenho aqui, né, para uma formação mais provável, que é um 4-3-3 mesmo, como eu falei com o Son e o Hwang trocando aqui na função de comando de ataque, porque aqui na meiuca, fazendo esse papel de um segundo volante, o Hwang In-beon é o mais provável titular. Ele que tem 26 anos, já foi titular da seleção na última Copa da Ásia, vai agora disputar sua primeira Copa do Mundo. Apareceu com destaque no Daejeon, lá da Coreia do Sul, passou 2 temporadas no Vancouver Whitecaps, né, aí um rolê pela Major League Soccer. Jogou também no Rubin Kazan da Rússia, teve uma rápida passagem pelo Seul na temporada passada e nesse ano se transferiu para o Olympiacos da Grécia, onde em 16 partidas tem 1 gol marcado e 2 assistências. Pela seleção da Coreia do Sul já são 37 jogos e é um cara muito importante na organização do time. O Lee Jae-sung é o outro meio-campista aqui, né, que eu coloco como um provável titular por essa mudança tática. Ele que não é propriamente um volante, é mais um meia de chegada, mas sabe fazer esse papel mais recuado também. Iniciou a sua trajetória profissional no Jeonbuk Motors em 2014, ficou por lá até 2018, sempre como um jogador de destaque, inclusive jogou as 3 partidas na Copa do Mundo de 2018, se transferiu para o Holstein Kiel da Alemanha, onde fez 3 boas temporadas que lhe renderam uma transferência para o Mainz, também da Alemanha, onde nessa temporada 22-23 ele tem 16 partidas, 2 gols e 1 assistência. Pela seleção da Coreia são 64 jogos e 9 gols, é um meia canhoto, técnico, um jogador bem interessante. Como opções aí para essa trinca de meio campo, a gente tem aqui o Paik Seung-ho, que é um volante que está jogando muito bem lá no futebol sul-coreano, desde a última temporada defendendo o Jeonbuk Motors. Ele que teve 2 temporadas no Darmstadt da Alemanha, teve uma passagem pelo Girona da Espanha e fez praticamente toda a sua formação nas categorias de base do Barcelona, tá? De 2010 até 2017 ele teve ali nas canteiras e no Barça B. Jogou o Mundial Sub-20 lá em 2017, onde se destacou, e pela seleção coreana tem apenas 14 partidas até o momento, mas é um cara de 25 anos que deve se tornar importante aí para a Coreia nos próximos anos também, é um bom volante. O Son Jung-ho é outra opção aqui para esse meio campo, é um jogador mais experiente, tem 30 anos, vai disputar a sua primeira Copa do Mundo, ele que se destacou muito no futebol da Coreia do Sul, foram 4 temporadas no Pohang Steelers, 3 anos no Jeonbuk Motors, e desde o ano passado ele está jogando no Shandong, né, atualmente Shandong Taishan, o antigo Shandong Luneng. Não é um volante de tanta chegada no ataque, mas é um jogador que pode inclusive ser utilizado aqui como esse primeiro volante, né, caso o Jung não esteja disponível. Indo para o ataque, o Kwon Chang-hun é o provável titular aqui como esse atacante pelo lado direito. Ele que tem 28 anos, atualmente defende o Gimcheon Sangmu lá da Coreia do Sul, onde não está fazendo uma boa temporada, tá? Em 35 jogos ele não fez nenhum gol e deu 3 assistências. Mas o interessante é que ele apareceu com grande destaque no Suwon Blue Wings, foi comprado pelo Dijon da França e na temporada 2017-2018, na primeira divisão francesa, ele meteu 11 gols. Só que aí acabou dando azar, sofreu uma grave lesão próxima da Copa do Mundo e ficou de fora do Mundial. Ele disputou as Olimpíadas de 2016 e 2020, jogou o Mundial Sub-20 lá em 2013, agora vai ter a chance finalmente de jogar uma Copa do Mundo, mas ele nunca conseguiu se recuperar plenamente, tá? Aquele futebol lá da época de Suwon e de Dijon, ele nunca mais mostrou. Teve até uma passagem pelo Freiburg da Alemanha de 2 anos, onde não conseguiu fluir bem. Voltou para o Suwon Blue Wings na temporada passada, em 11 jogos fez apenas 1 gol. E nessa temporada aí pelo Gimcheon também não está arrumando muita coisa. Com a camisa da Coreia do Sul, ele tem 41 partidas e 12 gols. E pela outra ponta, o titular deve ser o Hwang Hee-chan, 26 anos, jogador do Wolverhampton da Inglaterra. Ele que foi formado no Pohang Steelers, muito jovem foi para o Liefering da Áustria. O Liefering é uma espécie de time B do Red Bull Salzburg. Se destacou por lá na temporada 2015-16, que meteu 11 gols.
Foi jogar no time principal, né, no Salzburg. Primeira temporada fez 16 gols, na outra meteu 13. Em 2018 foi emprestado para o Hamburgo da Alemanha, em 21 partidas fez só 2 gols, foi devolvido para o Salzburg. Aí a temporada 19-20 foi a melhor da carreira dele, em 40 partidas meteu 16 gols e deu 17 assistências, e ele acabou se transferindo então para o principal time da Red Bull hoje, né, que é o Red Bull Leipzig da Alemanha. Jogou 26 vezes lá, meteu 3 gols e 3 assistências só, mas os ingleses do Wolverhampton acharam que seria uma boa aposta e no início de clube ele realmente foi bem, mas sofreu uma lesão e acabou perdendo rendimento. Na temporada passada fez 5 gols em 31 partidas e nessa atual temporada europeia, em 13 jogos ele não fez gol e deu uma assistência. Pela seleção ele jogou a Copa de 2018, jogou também a Copa da Ásia de 2019, disputou as Olimpíadas lá atrás em 2016, tá indo aí para o seu segundo Mundial. Em 48 partidas ele tem 9 gols pela Coreia. Mas o bom mesmo todo mundo sabe quem é, né? Son Heung-min, atacante do Tottenham, 30 anos. Ele que nem chegou a jogar profissionalmente pelo Seul, porque foi pinçado muito jovem ainda para a categoria de base do Hamburgo. Jogou 3 temporadas por lá e foi negociado com o Bayer Leverkusen. Depois de 2 anos no Leverkusen, onde teve destaque, né? A última temporada por lá ele meteu 17 gols. Foi comprado pelo Tottenham no meio de 2015 e está defendendo o clube inglês desde então. A primeira temporada foi um pouquinho mais apagada, de adaptação. Em 40 partidas ele fez 8 gols e deu 6 assistências, mas se firmou ali como um parceiro ideal de ataque para o Harry Kane, tem feito excelentes temporadas, somando gols e assistências, tá? Em 2017 ele contribuiu para 28 gols, em 2018 29, em 2019 outros 29, em 2020 29 de novo. Aí na temporada 2020-21 ele chutou o pau da barraca, foram 22 gols e 16 assistências, ou seja, contribuiu para 38 gols. Na última temporada europeia, que ele foi o artilheiro da Premier League, foram 24 gols e 8 assistências, mas nessa temporada o Son deu uma caída boa. Já não vinha em grande momento, em 19 partidas são apenas 5 gols e 2 assistências, e ele recentemente sofreu uma lesão no rosto, né? Teve até a sua presença na Copa ameaçada, mas vai poder jogar. Possivelmente mascarado, né, para proteger ali a região, mas vai para a Copa sim. Pela seleção da Coreia do Sul, o Son tem 104 partidas e 35 gols. Ele que jogou um Mundial Sub-17 em 2009, onde foi muito bem. Pela seleção principal, jogou as Copas da Ásia de 2011, 2015 e 2019, disputou as Olimpíadas de 2016 e jogou também as Copas do Mundo de 2014 e 2018, fez gol em ambas e provavelmente vai fazer gol nessa também, porque o homem é muito bom de bola. E essa rapaziada que eu deixei aqui são jogadores que podem fazer os lados do campo ou eventualmente jogar como meias, mas o interessante é que todos eles nos clubes jogam normalmente mais como meia, atacantes, até buscando aqui esse lado esquerdo do campo. E pela direita, a Coreia do Sul acaba não tendo nenhum jogador assim tão promissor. O Jong-woo Yeong, por exemplo, 23 anos, é um cara que passou pela categoria de base do Bayern de Munique. Ele não é propriamente um ponta direita, ele prefere jogar pela esquerda, até como um segundo atacante. Mas é um jogador promissor, né? Não é à toa que o Bayern de Munique levou ele muito jovem. Ele acabou jogando apenas 2 partidas pelo time principal do Bayern. E desde a temporada 2020-2021 é jogador do Freiburg da Alemanha. Na atual temporada são 20 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ele vai para sua primeira competição oficial aí com a seleção da Coreia. O Lee Kang-in é outra boa promessa aí do futebol sul-coreano, jogador que tem apenas 21 anos e está defendendo Mallorca da primeira divisão espanhola. É um meio atacante canhoto, pode jogar centralizado ou pelas beiradas, mas nessa temporada que ele está jogando muito bem pelo Mallorca, ele está jogando mais aberto pelo lado esquerdo. Anteriormente ele foi jogador do Valência, né, formado lá no clube espanhol, e pela seleção principal da Coreia ele tem apenas 7 partidas, tá? É um jogador que o Paulo Bento parece ter certa restrição para utilizar. Ele foi bem no torneio de Toulon em 2018, jogou Mundial Sub-20 em 2019 e jogou também as Olimpíadas no ano passado, fez 3 gols em 4 jogos, ele é bom de bola. O Song Min-kyu também é um ponta, 23 anos, pode jogar pelos dois lados, mas no clube tem sido mais aproveitado pela esquerda. O clube em questão é o Jeonbuk Motors, que ele defende desde a temporada passada, e quando a gente olha para os números, né, em 2020 que ele estava no Pohang Steelers, fez
fez 11 gols. Em 2021, que ele se transferiu no meio do ano, fez 10 gols, somando os dois clubes. Mas nessa temporada atual, em 31 partidas, 4 gols e 3 assistências. Então ele deu uma caída. O Na Sang-ho já é um pouco mais experiente, tem 26 anos, também joga no futebol da Coreia. Atualmente é atleta do Seul. Em 35 partidas na temporada, meteu 9 gols e deu 4 assistências. Então é um cara que chega num momento melhor. E os dois centroavantes sul-coreanos, que eu coloquei aqui como possíveis reservas, tá? Porque acho que realmente a Coreia não vai jogar com camisa 9, embora tenha duas opções interessantes. O Hwang Ui-jo tem 30 anos e é atleta do Olympiacos da Grécia. Na atual temporada, ele tem 11 partidas, não fez nenhum gol e deu uma assistência. Ele foi jogador do Bordeaux por 3 temporadas, nem foi tão mal, a última temporada fez 11 gols, em 2021 tinha feito 12. Ele que apareceu para o futebol com a camisa do Seongnam da Coreia do Sul, teve uma temporada muito boa que fez 21 gols, mas aí teve temporada que fez 5 também. Teve uma passagem pelo Gamba Osaka entre 2017 e 2019. Um ano ele meteu 20 gols, no outro ele meteu 7. Ele jogou pela seleção na Copa da Ásia de 2019, fez 2 gols em 5 partidas, e na Olimpíada do ano passado fez 4 gols em 4 jogos. Tá indo para sua primeira Copa do Mundo, pela seleção sul-coreana em 48 partidas ele tem 16 gols, é um jogador alto, 1,85 m, e o Cho Gue-sung é o atacante que chega em melhor momento nessa seleção da Coreia do Sul, ele que tem apenas 24 anos, é um centroavante mais alto, 1,88 m, vai jogar a sua primeira Copa do Mundo agora, pela seleção da Coreia do Sul ele tem 16 jogos e 4 gols, é atleta do Jeonbuk Motors desde 2020, a primeira temporada dele como profissional ele meteu 8 gols, em 2021 foi emprestado para o Gimcheon Sangmu, meteu 9 gols. Mas nessa temporada 2022 o homem desgramou a fazer gol, estava emprestado lá no Gimcheon, em 23 partidas tinha 13 gols e 4 assistências, o Jeonbuk Motors chamou ele de volta em 11 jogos, 8 gols. Então se você pega a temporada dele na Coreia do Sul, 34 jogos, 21 gols e 5 assistências. Por ordem de força eu colocaria a Coreia do Sul em terceiro lugar nesse grupo. Acho que a diferença para Uruguai e Portugal é bem grande, mas é aquela coisa, né, velho? Se acerta um bom jogo, um empatezinho, às vezes uma vitória, tudo isso pode mudar. É claro que o Heung-min Son é a peça-chave da seleção, mas a Coreia do Sul tem sim alguns bons jogadores, é um time taticamente muito obediente, né? A gente sempre usa isso, esse arquétipo para falar, não sei o que, seleções asiáticas, mas é verdade, os caras realmente cumprem muito bem o papel tático. E lembremos da última Copa, né? A Coreia não fez um bom papel, nem passou de grupos, mas chegou na última partida Alemanha e Coreia do Sul. Maciota, irmão, é só a Alemanha ganhar da Coreia. Perdeu, né? Então, assim, a Coreia do Sul é sempre uma seleção capaz de dificultar. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para dizer o que você espera aí dos sul-coreanos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!